Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Global Tech Show e mais um podcast. Hoje e amanhã estamos com um podcast. Hoje temos uma convidada aqui com a gente, a Cris, lá da Bung. Trouxe de novo o Rodrigo e o Bruno para falar comigo aqui, ajudar nesse bate-papo tão gostoso que nós vamos ter com a Cris aqui, né? A Cris que lidera a agenda de processos lá da Bung, né, Cris? Quer se apresentar? Ladies first? Combinado, a mesa tá cheia, né? Hoje Todas tá. as posições ocupadas. Bom, meu nome é Cristiele Pereira, hoje eu faço a gestão estratégica do Centro de Serviços Compartilhados da Bung e sou responsável pela gestão de processos e também dos catálogos de serviço do CSC na estrutura financeira para a Bung. Muito legal. E Bruno, quer rapidão? Você já se apresentou umas 77 vezes. Mas eu sempre gosto de me Ninguém apresentar. aguenta Eu acho que é importante. Não, eu sou o Bruno Bezerra, mais uma vez aqui. Então, Bezerra com S, Bezerra tá bom? com S, francês, cearense francês. Então, sou diretor comercial da Blue Prism, então, mais uma vez aqui, participando dessa conversa. Nesse momento, principalmente para mim, é um prazer muito grande, porque estou aqui com uma amiga, trabalhamos muito tempo juntos na Bung. Fico um pouco preocupada quando ele começa a fazer é um isso. prazer ele começa aí a falar de esse VBA. momento com ela e a gente falar bastante coisa profissional nesse momento. Sempre. E você, Rodrigão? Pô, eu tô Também a 78ª vez. muito feliz de estar aqui. Eu acho que foi uma ideia muito bacana e trouxe uns clientes top nossos. Top quando eu digo não só de empresa, mas também de pessoas. A gente tá com uma equipe top tier aqui e clientes fera, vamos usar a palavra, né? Foda no mercado mesmo, Exatamente. pessoas foda. Aqui pode usar o português à vontade. Porque uma coisa é ter podcast com pessoas medianas, vamos dizer assim, no nível, mas a gente trouxe só pessoa fera e você, Cris, a gente look up, como que fala? Look up to you. A gente fica de olho. Não, no que você faz. admira. Ah. Admira. O cara mora em Austin, E já faz esqueceu o 73 anos, ele Como é esquece o aquela português. palavra em português? Essa É pessoa. outro nível. Admira. Admira Porque ele muito gastou em você. inglês. Obrigada. Eu Conhecimento fico alto. preocupada com a conta que vai chegar depois desses elogios. Mas agradeço. Pior que ele Isso aí, cobra, ele Bruno. cobra, meu. Muito legal. Vamos dar um pontapé aqui, né? Pelo menos pra, assim, começar. Quando você fala de processo, Cris, você falou muito de processo, SC, né? Esse SCC tá intimamente conectado em processo, né? O que são esses tais processos aí que a turma fala? E já conecta um pouquinho de processo com automação pra gente explorar? O que você acha? Na verdade, a gestão de processos é basicamente você construir uma metodologia para saber o que você está fazendo como empresa, né? Para saber quais são as suas atividades e as estruturas e entender, de fato, aonde é que você está entregando valor, o que você faz que você não deveria estar fazendo e conseguir estruturar o teu fluxo de trabalho, o negócio que você gere de um jeito que ele não dependa das pessoas. Depende do processo, né? Que ele dependa do processo. De um padrão decisório. Explica pra gente uma vez que a gente se reuniu lá em... Deve ter sido em Blumenau, na região. Provavelmente. Gaspar, Blumenau. Não, porque ela me explicou uma vez muito bacana do processo de gerenciar processo, né? Sim. E você falava, explicando o que é processo, o que é subprocesso, como que é a avaliação do processo. Então, assim, hoje as pessoas estão fazendo. Há processos estruturados, há processos não estruturados. Como é que é o teu processo de avaliar esses processos e essa melhoria contínua? Tem que ficar em cima do pessoal, tem monitoramento, como é que funciona? E as ferramentas que se usam para isso, né? Só para dar um... No trabalho de governança de processos, na verdade, a partir do momento em que você mapeia o seu processo e entende qual é a inteligência que você usa para gerar valor, para fazer uma entrega, né, na sua empresa, você vai ter mais de um processo. E você vai precisar estruturar o que a gente chama de taxonomia de processos, que é basicamente você entender qual é a árvore de processos que vai conectar todas as atividades que você faz e as pessoas que você usa para fazer isso, para conseguir gerenciar isso melhor. E aí a taxonomia ela usa essa hierarquização, né, de você entender quais são os seus macroprocessos, quais são as suas principais entregas como companhia. No caso do nosso centro de serviços compartilhados, né, a gente tem um processo que chama Procurement to Pay, que é basicamente o processo que vai de compras até o pagamento. Então a gente tem dentro dessa estrutura
todas as atividades e processos que fazem parte desse grande guarda-chuva que é o macroprocesso. E aí você tem um subprocesso, que é como esse macroprocesso se subdivide. Por exemplo, a estrutura de pagamentos é um subprocesso. Tem Né? a É um requisição, processo. tem o pedido, tem a cotação, Exato. né? Compras é um dos processos. Aí, por exemplo, dentro de compras eu vou ter os subprocessos e as atividades. A cotação é uma das atividades que ficam dentro dessa estrutura. Por que isso é importante? Porque tudo isso está conectado. Se no processo de cotação eu não faço uma boa coleta de dados, quando eu vou, de fato, fechar aquela compra, o processo de pagamentos vai ter problema. Então, entender e mapear como essa inteligência mesmo acontece na empresa é o que vai fazer você ter insights inteligentes para conseguir melhorar o que você faz e fazer mais com menos e entregar valor de fato, né? E essa avaliação, ela é feita bottom-top ou top-bottom no sentido de as atividades, você vai capturando várias atividades para montar o processo ou você já tenta começar, não, o processo tem que ser assim e as atividades vou tentar limpando, eliminando, como é que é? Ou é os dois, um conjunto? Eu já vi de tudo, viu? Você acaba sendo uma arquiteta de processos, né? Porque Tudo- muita coisa você transforma em Sim. papel que tá na cabeça delas, E tudo né? tem suas vantagens e desvantagens. A Bung, por exemplo, o CSC da Bung, ele se valeu da possibilidade de usar um modelo de centro de serviços compartilhados que já tem Um um standard, cerne standard ali na construção, tem uma espinha dorsal das taxonomias. Mas a gente mapeou atividades primeiro. E aí isso tem um custo, né? Tem uma vantagem, porque a gente consegue ter detalhes mais em nível de atividade mesmo, que facilita para automação, por exemplo, porque você consegue entender no detalhe o que você faz como time, mas faz com que as conexões no macro processo sejam mais difíceis. E aí, se você começa... leva um tempo, né? Você não vai de um dia para o outro ter todos os processos da sua empresa mapeados, estruturados. Isso leva um tempo e é vivo. Precisa se manter atualizado, né? Tem uma Precisa relação com maturidade também, né, Cris? Sem dúvida. E precisa ter uma dinâmica de governança de atualização disso, né? Mas se você começa, por exemplo, do macroprocesso, você tem uma visão melhor do que a gente chama de cadeia de valor, que é como é que essas áreas estão interconectadas e como é que elas se ajudam na entrega desse produto de valor da empresa. Só que, por exemplo, quando você vai desenvolver uma automação, um agente ou um robô, ou qualquer coisa que você vai desenvolver que depende de uma previsibilidade de padrões, você vai precisar descer um pouquinho mais ali no detalhamento, porque vai ser necessário. Então, as duas coisas vão gerar vantagens e desvantagens, né? Os caminhos são múltiplos. Eu vou entrar numa aqui, mas isso aqui tá parecendo um 3 contra 1, você percebeu, né? Tudo Então, bem. A gente te encurralou aqui, todo mundo debulhando pergunta aqui, mas vamos embora. Eu lembro na Bung que a gente também tinha uma grande dificuldade em torno de pessoas para deixar um processo 100% atualizado. Então a gente sabe que existe uma utopia quando a gente fala num caminho de CSC, que é processo, documentação, que isso sempre seja atualizado, que tenha as pessoas atualizando e revisando isso constantemente. A gente sabe que na vida real não é bem assim, né? A gente sabe que tem diversos projetos, diversas demandas que comem o dia a dia ali e isso acaba tendo que ter um push muito forte de uma área de processo realmente para garantir que isso aconteça, né? E olhando no modelo tradicional de levantamento e documentação de processo, a gente vê que é um modelo muito moroso. E aí eu vou trazer uma provocação aqui para você, se você já explorou a possibilidade de você criar agentes de IA fazendo essa parte que seria mais chata de documentação de processo, validação e análise. A gente está implementando agora. A gente está fechando um piloto, na verdade, de alguns agentes que fazem algumas verificações para nós. Tem que eu considero uma utopia, a ideia de que você vai ter uma solução, uma ferramenta que vai mapear para você, que vai se conectar a sistemas. Tem muitas, elas ajudam muito, algumas mais que outras, mas ainda assim eu desconheço uma atividade que quem executa a atividade não tem um raciocínio, algo que seja humano, até aquilo de fato ser totalmente automatizado.
Então, é muito difícil você dizer que um mapeamento está 100% estruturado se ele não é executado 100% por automações. Tem alguma coisa que vai estar lá no jeitinho que a pessoa faz. O que a gente está fazendo é construir um agente que ele, a partir de múltiplas fontes, a gente está usando o Copilot para isso, a partir de múltiplas fontes ele consiga fazer a leitura do processo que está sendo mapeado ali e ele entregue o fluxo do processo estruturado. Então, eu posso incluir, por exemplo, a instrução operacional antiga, com o fluxo que está vigente hoje, uma reunião em que eu faço uma entrevista com esse colaborador que executa a atividade para saber o que está mudando ali, mais documentos de automações que estejam no processo. Ele coloca tudo no pacote de dados que ele precisa e ele me entrega a instrução operacional ou o fluxo de trabalho atualizado com os destaques do que ele mudou para ser revisado. E a gente também está usando isso. A Bung é uma empresa de capital aberto que tem regulação SOX, que para muitas empresas é um grande desafio. A gente está junto nessa. Não é fácil. A gente tem alguns gabaritos também para ele fazer aferição de riscos e controles, que é um grande calcanhar de Aquiles, né? Porque você tem N riscos de processos e financeiros da empresa e a IA nos ajuda muito a conseguir, a partir de padrões, identificar fragilidades nos processos. E hoje é legal que com os agentes, da forma que a gente está evoluindo, né, e a gente já tem ferramentas para isso, a gente consegue consumir esse tipo de material que foi desenvolvido para mapeamento de processo e transformar isso já em uma automação, em um agente. Então, eu até brincava, o nosso time que trabalhava na Bung está aqui também, né? Eu falava para eles, nunca vai ter um robô que faz robô. Mentira. Já temos. Chegou. E aí, só para pegar o gancho do que você estava falando ali, Process Mining morreu? Nem um pouco, mas ele é uma das ferramentas, né? Ele auxilia bastante, né? Ele é uma das ferramentas. O processo... É muito difícil falar de inteligência artificial e de robôs e de agentes sem falar de dados. Um agente sem dados, ele é nada. Ele é uma casca vazia. Ele precisa de bons dados. E o processo as ferramentas de Process Mining, elas vão entregar isso para o agente, né? Elas vão entregar para um agente uma estrutura qualificada de dados. Alguns mais robustos que outros. Se vocês estiverem procurando ferramentas de Process Mining, pesquisem bem o mercado. É um tópico, e não só do Process Mining, vou tocar se eu puder, posso? Um papo que eu tive 3 anos atrás com você de BPM. Porque agora, com os agentes, o BPM, ele vai sofrer Bom, vamos falar o seguinte, vai ser minha pergunta. 3 anos atrás a gente discutia criação de fluxograma dos processos versus integração daquele fluxograma em um processo rodando ao vivo, né? Na tua visão, e aí na visão de vocês também, que vocês fera de processo aqui, processo de compras, fera em processo. Hoje, estamos num caminho onde uma ferramenta, ele desenha o fluxograma e já conecta automaticamente em agentes e tal, ou é necessário ter as duas coisas separadas? O BPM, que é essa metodologia, né, de governança de processos, o BPM mudou de cara, né? A governança, a gestão do BPM mudou de cara, porque agora você consegue, de fato, orquestrar um fluxo que acontece com múltiplas fontes, que podem ser humanas ou não, e você consegue ter um orquestrador entregando não só o trabalho de orquestração desse processo, quanto a governança necessária para que você tenha o legado desse processo acontecendo. Então, quando a gente olhava para o BPM, a gente se preocupava com o legado, né? E agora a gente, de fato, faz com que o BPM tenha uma cara funcional, né? Ela não só serve para o legado, como também para fazer com que as coisas de fato aconteçam. O que eu vejo como uma coisa muito positiva, porque sempre foi um desafio das empresas que trabalhavam com governança de processos, justamente manter os processos atualizados, manter as coisas ativas. E quando a gente integra as duas coisas,
a gente não precisa mais se preocupar com isso, porque se ele não está atualizado corretamente, ele não funciona corretamente. E eu garanto que o que eu executo é aquilo que eu mantenho na minha governança. Existe uma obrigatoriedade de voltar nele, Sem ajustar para dúvida. depois rodar, né? Porque se você pensa o BPM antigo de 3 meses atrás, Sim. né? O antigo hoje, né? A Antigo gente tá hoje, com ele é. ainda. ele, se você tem um fluxograma lá, né? Pensa aí na tua época de Apple, de tudo, mas ele não está conectado a nada, existe a governança do processo, né? Qualquer coisa que tem que ser mudado, tem que ir lá mudar o processo, mas ele está ali para você seguir o processo de uma forma manual, né? Vamos dizer assim, se ele não está automatizado, mas ali tem que seguir isso. Se isso vai ser automatizado ou não, mas tem que seguir esse fluxo aqui, correto? E aí agora com orquestrador agêntico, com os agentes, ou seja, já que você vai desenhar o fluxograma, já não vale a pena ligar ele? São tecnologias bem complementares, né, Rodrigo? Eu Bem entendo que a complementares. gente está deixando muito mais sexy agora essa parte Bem mais sofisticado. de processo e desenho. Então, imagina que... Desculpa, Cris. Imagina que é muito chato você desenhar um processo e... Sem dúvida, para nós também. Então, imagina agora que você tem a possibilidade que isso seja vivo. Que isso realmente, aquilo que você desenhou, que ele corra, que ele execute, que você veja realmente funcionando e aquilo sendo utilizado para alguma coisa, né? Não só simplesmente para você ter um processo desenhado e engavetado, para falar que você cumpriu as regras que você deveria e você tem um processo desenhado, mas que de fato ninguém está lendo aquilo. Eu fico pensando assim, WorkHQ, você tem um time de processo, o WorkHQ é uma ferramenta para desenhar um fluxo, né? E você vai na área de negócio e fala, cara, preciso do seu processo aí, monta aí. Mas, enquanto você está montando, a gente já está automatizando o processo, já está conectando, né? Você conhecendo de processo, você acha que esse é o futuro? Sim, e é nesse fluxo em que o time de desenvolvimento está montando que a pessoa também vai ver o fluxo acontecendo. E que ela Sim. também vai identificar qual parte do fluxo pode não estar As funcionando exceções, também. né? Porque se o fluxo Ela está só no consegue ver tudo papel, no mesmo lugar. o fluxo fica no papel, as pessoas têm eu acho que o vício de deixar de ver, né? Porque se ela já conhece o processo, ela vai fazer amanhã de novo e depois de amanhã de novo. Mesmo que haja modificação dentro do processo, às vezes ela continua fazendo da versão anterior, fazendo errado, né? É o risco e o esforço que nunca acaba. Exato. Então a automação ajuda a manter a governança do processo, olha que gozado, né? Então, assim, ela catapulta a possibilidade de manter essa governança, né? E aí, quando a gente fala de automação, né? Falando de processo, a gente dá esse pulo para automação. O processo, o fato dele existir é um grande enabler das automações, né? Mas onde que para vocês tem mais retrabalho ou mais ineficiência nessa migração? Beleza, tenho maturidade, estou com o processo bem desenhado, tenho um BPM aqui e agora vou automatizar. Seja no RPA tradicional operário ou seja num agente cognitivo, né? Onde estão os erros aí, as ineficiências, a maior dificuldade de fazer essa automação? Posso começar? Eu acho que o maior erro que a gente tem relacionado é o processo não estar 100% claro. Então, imagina que se alguém foi lá e fez aquilo só porque tinha que fazer aquele processo e você vai tentar automatizar aquilo, isso vai dar uma grande merda aqui no nosso português, né? Então, eu já cansei de fazer projeto que a gente se baseou talvez em um usuário só, em um processo que estava muito mal feito, que a gente investiu tempo e dinheiro para entregar nada. Por quê? Porque o processo realmente não estava bem feito, né? A gente não validou se aquilo existia, a gente não validou os caminhos que poderiam correr no caso de uma exceção, por exemplo. Então, eu acho que a questão do processo estar muito bem feito, muito bem validado e testado, isso garante que você, indo para o caminho de automação, você vai entregar um projeto limpo, rápido, eficiente e realmente vai colher o resultado que você precisa. Então né? o problema estaria mais no desenho do que na execução realmente da Sim, automação, sim. né? No desenho e talvez na validação daquilo, se aquilo realmente, de fato, é um processo, aquilo realmente, eu preciso fazer isso, para que serve isso, quem é meu input, quem que é meu output, né? Então, você ter todo esse panorama completo e você exercitar aquilo é peça fundamental para você conseguir automatizar um processo bem feito. Agora, eu tô vendo aqui, a Bung
é madura em processo, né? É uma empresa mais madura que no mercado, vamos dizer assim, de muitas companhias, né? O conceito de maturidade ele é sempre relativo, Exato. né? Mas a gente está fazendo isso há um bom tempo. A gente olhando no mercado, vocês estão bem maduros. Agora, pensando numa empresa que não está maduro, eu vejo muito uma head de processo assim, e um head de automação, um COI, que seja, trabalhando junto na governança dos processos e da automação dos processos num programa de Citizen Developer. Então, vamos dizer assim, vocês fizeram o Citizen Developer lá na Bung, né? Muitas automações vieram da Bung. Agora, pensa no Citizen Developer agora, a versão 2.0, com agentes. Que é basicamente a democratização do desenvolvimento. Né? Isso. Se você não conhece esse termo Citizen Developer, é isso. Todo mundo desenvolve. Muito obrigado. Você democratizar. Sim. Você Isso, democratizar o desenvolvimento do processo. E aí agora eu vejo o processo e a automação trabalhando muito junto, porque vai ter um monte de pessoal lá da ponta desenvolvendo o processo e já automatizado, né, conectado, vamos dizer assim, né, com as aplicações, mas o pessoal do COI de automação junto com o processo fazendo a governança se esse fluxo pode ser movido para produção ou não. Mas desde a perspectiva de processo, cara, você fez um processo de 12 etapas, dá para fazer em 4, vamos encurtar aqui, porque tá louco, né? E do lado de automação de IA, fala, cara, você não pode usar uma API aqui, não, isso vai com, não, tem que, né? Toda a parte. Então eu vejo isso muito, não sei se eu tô viajando, mas eu vejo muita esses dois equipes trabalhando na governança de um processo que vai escalar de uma forma absurda de desenvolvimento de processo. É que não existe mais falar em desenvolvimento de processos sem tecnologias envolvidas. Então, esses times têm que estar conectados. Assim, e a dica que eu dou para quem está começando ou empresas menores, você não precisa ter... É melhor que tenha, mas você não precisa ter um especialista em processos. Só que o que o Bruno disse em relação do papel para a prática e os desafios que a gente enfrenta, a dica que eu dou é você não subestimar o mapeamento e o diagnóstico. Se você faz um bom diagnóstico, faz um bom mapeamento, provavelmente você também deve estar contando aí com uma consultoria para fazer seu desenvolvimento. É o remédio certo para a doença certa. Você vai gastar menos horas de desenvolvimento se você fizer um bom mapeamento e um bom diagnóstico. O grande ponto de você não subestimar essa fase de mapeamento, que as pessoas querem sair partindo para a prática, eu sei o que eu faço. Eu sei o meu trabalho, eu não preciso colocar isso num papel porque já está tudo aqui, eu só preciso falar com o desenvolvedor e a gente vai conseguir fazer. A tendência é que você automatize o caminho feliz, automatize aquilo que funciona quando tudo funciona e não pense muito bem nos cenários que podem dar errado. Eu vou automatizar um documento, mas e se o cliente submeter um documento que não é padrão? Enfim, N coisas podem acontecer no meio desse processo. Se eu não mapear esses cenários, a automação não vai funcionar e você vai culpar a automação por uma coisa que foi problema de diagnóstico. A história do Chipotle, né? Vocês viram o Chipotle nos Estados Unidos? Desenvolveram um chatbot para o atendimento ao cliente. E aí não sei, acho que foi um jovem, botou lá, eu quero um Chipotle, tal. Aí no final, algo mais? Ele falou, sim, eu quero que você me desenvolva um código Python aqui para um desafio do pessoal que tinha lá. E aí sim eu vou comprar. Aí o chatbot entregou o código Python lá para a pessoa, para o cliente lá que estava interagindo com o Chipotle. E o IA da Chipotle serviu como um consultor de código para coisa, né? Ou seja, como que você lida com uns requisitos que não tem nada a ver, as exceções? Uma coisa que podem, na verdade, ser uma fragilidade que pode colocar em risco a companhia, imagina, né? Ele pediu um código Python, mas ele poderia pedir outras coisas. Foi bonzinho. Sim, sem dúvida. Então, no contexto de processos com automação em si, as coisas andam juntas, né? Não tem como falar de automação sem você ter clareza dos processos e as suas variáveis. Eu já coloquei um projeto em produção com 95% de exceção. 96. Agora, por que foi pra produção? Essa é a pergunta. Porque ele não falou comigo antes, entendeu? A Cris ainda não estava tão próxima. Tá vendo? Olha lá, o problema do desenho, né? Isso responde a nossa pergunta.
Não é mesmo? 95% de exceção? Sim, Eu acho que porque é a recorde gente, no- Inacreditável. a gente baseou-se só num caminho feliz de um processo, mas quando isso foi para produção, 95% era o caminho infeliz do processo. Era Então, só o caminho infeliz. Mas esses 95% era sempre a mesma exceção? Não, Eram 300. não tinha um É que pareto às ali. vezes 5% é muita coisa, né? Sim. Às vezes vale a pena. Você pode resolver um baita problema no É. volume muito grande que tem, mas a eficiência não fazia o menor sentido, né? E a gente falhou realmente de analisar o processo, analisar os caminhos que não são só o trivial, né? Então, fui obrigado, né, cara? Desligou tudo. Ô, Cris, e você que tá nisso há muito tempo, né? O pessoal aí em casa, o pessoal que tá vendo o nosso vídeo depois, né? Talvez eles se perguntem como é que eu posso chegar nesse ponto onde eu tenho os meus processos bem mapeados, onde eu posso fazer automação. Você fez parte dessa jornada lá desde o começo, né? Quais são as dicas que você dá, assim, se alguém que tá vendo a gente realmente quiser fazer essas mudanças? Porque são mudanças tanto culturais, né? Como mudanças técnicas, operacionais, né? Quais são essas dicas? Eu acho que cada empresa vai ter uma jornada diferente, assim, porque as empresas com quem a gente está falando, elas já existem, elas não estão começando do zero, então não dá para aplicar a mesma vacina para todo mundo. A minha sugestão sempre é que se comece com alguns pilotos, que você consiga delimitar uma área em que você consiga ter controle para entender que tipo de mapeamento vai funcionar com a sua equipe, você ter um tempo com pessoas dedicadas, porque inicialmente processos parece uma grande burocracia, até você entender que isso gera insights. Então, é importante que você comece com um piloto pequeno, já que a sua empresa já existe, para que você consiga fazer a estruturação de processos que vão gerar insights. E isso é muito importante. Você vender que processos são necessários, é claro que tem muitas metodologias dizendo que processos são necessários, mas você não vai conseguir convencer as pessoas se no final de um trabalho extenso de mapeamento de processos você não consegue entregar valor nenhum. Então, faça um piloto bem feitinho, com bons insights que podem ser em oportunidades de automação, que podem ser em identificação de retrabalhos, que podem ser múltiplos. Entregue esse valor e aí você parte para sua próxima empreitada dentro da companhia até que no final você tenha todos os processos mapeados. Né? Quem quer abraçar tudo de uma vez acaba não abraçando nada, né, Cris? Você vai demorar muito mais para entregar valor. Exato. E aí, até que ponto a empresa vai ver que você está fazendo um projeto que faz sentido? Né? Pra começar Hoje- numa área, num subprocesso. Né? Hoje você tem quantos por cento dos processos mapeados na bomba? Sempre que você faz essa pergunta para uma pessoa de processos, ela sente uma dor no coração. Assim. Não, porque eu nem sei o padrão da indústria, sabe? Porque, como isso ainda depende de pessoas em algum nível, eu não consigo hoje, por exemplo, ter uma automação que vá sozinha identificar necessidades de mudança em um processo e executar essas mudanças. Não existe empresa que não dependa de pessoas ainda. A gente, no CSC, tem documentos para 100% dos processos. Todos os processos têm uma documentação. E a gente tem uma rotina de versionamento. A gente sempre fala que você nunca deve esperar o prazo de vencimento de um documento para ele ser atualizado, porque muitas coisas devem ter mudado ali. Sempre que você tem uma melhoria naquele processo, você deveria usar a instrução operacional como uma referência para fazer a melhoria e depois atualizá-la com a melhoria. Mas, como depende de pessoas, se você me perguntar, você bota a mão no fogo por esse seu 100%? Não tem como colocar a mão no fogo. Pode ter E coisa aí- desatualizada, mas de maneira Pode ter. geral, 100%. E aí é o trabalho infinito que a gente faz e a nossa busca incessante por ferramentas que nos ajudem a fazer isso de maneira mais inteligente. Mas voltando naquele ponto, né? Quanto mais a gente automatiza e mais você tem a governança da automação, Muito mais fácil. mais fácil você fica para também ter a governança sobre o processo. Porque a automação roda sobre o processo. Muitas das vezes a gente fala de automatizar processo sem ROI, mas a gente conversou muito sobre isso, né? Vai chegar um ponto, e estamos próximos disso, que todos os processos vão ter que ser automatizados, por mais que não haja ROI nesse processo. Por quê? Você tendo um processo automatizado dentro de casa, você consegue plugá-lo em outras automações para montar um flow completo. Você Ele consegue vai fazer atualizar. parte de uma cadeia. É né? uma Então, cadeia. Você vai mirando não o ponto específico hoje, mas sim Sim. o todo para conectar o todo depois. né? Exatamente. Que é Como se basicamente fosse- o processo de gestão de processos, né? Você entende
qual é o ponta a ponta e que não Sim. faz sentido aquilo lá não ser automatizado. A analogia que eu faço é como uma linha de metrô, né? Elas se cruzam, tem as zonas de baldeação de uma área com a outra, de um subprocesso com outro. É esse o objetivo, de montar uma grande linha de metrô de processos de todas as áreas funcionais, né? Das empresas. O que a gente está falando hoje no dia a dia, até para a gente conseguir ter mais clareza, a gente está falando muito em digitalização e muito em digitalização por inteligência artificial, né? Mas o que a gente está discutindo hoje em relação a processos é quanto desse meu processo é digital. Porque a gente fala, eu tenho digitalização em todos os meus processos. Aí você vai ver 5% do processo digital e o resto não. E aí você tem um grande de um Frankenstein, uma grande gambiarra em boa parte dos seus processos. Quando você faz um mapeamento bom, como o Bruno falou, né, entende da onde que vem a demanda e para onde que vai a demanda, você consegue ter mais clareza do quanto iniciativas de automação funcionam e quanto da sua empresa já é digital. O que a gente mais está discutindo hoje é como é que a governança de processo pode entregar indicadores que vão aferir performance de digitalização, inclusive. Né? Então, para encerrar, eu vou te fazer um pedido, que pedido veio, você sabe. Todo esse elogio que a gente te sabia deu. que em Duvido algum que você vai falar momento- isso agora pra ela. Não. Ele vai todo cobrar dia. os elogios do Você- começo. Vou Sempre cobrar. acontece. Você lembra daquele processo? Pode falar do processo do caminhão da Bung, não? Processo de O Bruno é pai dele, então. processo de faturamento de trigo. De trigo. Só não, a gente não fala números, né? Tá, Falando do sei sim. processo. O processo de faturamento de trigo. Mas pode falar as aplicações que tinham, né? A gente conversou ali fora. Vamos colocar ele no mesmo fluxo, o processo inteiro, conectando 7 robôs, não são? 7? 7, 8. 7. Não sei se mudou, né? Mas Sim, eram umas 7, 3, 4 aplicações, tem algum human in the loop lá, umas 2 pessoas que tem que fazer. Vamos colocar ele num mesmo fluxograma, orquestrado, e botar isso num dashboard para mostrar quantos caminhões passou ali, live, na A gente TV tem- da A Bung. gente tem alguns casos aí pra gente colocar na estrutura. Vamos fazer rodar assim. Vamos. A gente tem alguns casos. Olha só. Tá Eu tô gravado fechando- aqui. eu tô- Tá Compromisso. gravado. Eu tô apertando as mãos aqui, mas a gente precisa discutir contrato. Não posso me comprometer. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente resolve o problema, Vamos resolver. e aí a gente resolve, a gente vê o contrato depois. A gente vai experimentar, pô. Né? Ó, porque quando eu olhava aquele processo, ele mostrava. Te falo que aquele processo fez a gente contratar o Bruno. Quando que ele botou lá pra gente, eu falei, cara, esse é o cara. Mas eu sempre perguntava pra ele, falei, cara, e aí, isso tudo conectado para dar um reporte diário pro gerente ali do faturamento. Falei, ó, diário não, minuto a minuto. 15 minutos, 15 minutos. O cara consegue fazer gráfico semanal, mensal, porque ele falava assim que o ganho era tantos por cento em faturamento, tal, né? E aí, consegue provar isso todo dia, né? Imagina se é mais do que eles acharam, né? Estamos deixando dinheiro na mesa aí para provar. E agora, esse é um ponto interessante, né? Que com os orquestradores e bons painéis, você não precisa mais tanto de outras estruturas de dados para construir os painéis, colocar indicadores à disposição. Isso é gerado automaticamente. Então, Porque hoje você tem que esperar, corrija se eu estiver errado, você tem que esperar o fim do mês, deve tirar um reporte do SAP, um reporte dos RPA, um reporte dos... depende da frequência com que você quer, mas Sim. você precisa construir uma inteligência que vá tratar esses dados, modelar esses dados, colocar esses dados numa ferramenta de BI que a sua escolha, pagar as licenças dessas ferramentas de BI para elas funcionarem, para daí você disponibilizar os indicadores necessários para mostrar que aquele processo de automação funciona. E aí, com o orquestrador, a gente mata esse intermediário aí todo. Só com a economia de Power BI e Tableau aí, ó, a gente consegue pagar esse projeto. A gente precisa colocar isso aí na ponta do Já lápis. desenhamos o business case. Conte com a gente, Cris. Super obrigado pela sua presença. Foi À muito disposição. legal. Bate-papo muito enriquecedor, né, pessoal? Muito legal.
Mas acho que o takeaway aqui nosso é que processo bem feito é o que sustenta tudo mesmo, né? Falamos tanto de processo, de automação. Acho que é o primeiro passinho ali para fazer tudo acontecer no nosso mundo de automação, né? E a Empresas governança de processo também. Adoro que Sim. a Cris fala de governança, inclusive no processo. Eu É. fico defendendo essa bandeira com o Rodrigo todos os dias. É isso aí. Cris, super obrigado Boa. por vir aqui. Nota 10, show de bola, viu? Obrigado, pessoal.